Financiamento imobiliário é furada? Quem nunca escutou em conversa de boteco, em almoço de domingo, ou então em grupo de WhatsApp, que o juro do financiamento imobiliário é um roubo, que você acaba pagando 3 imóveis, mas no final você só leva um. Hoje vamos estar discutindo sobre isso, vamos estar explicando todas as partes do financiamento, como que funciona do começo ao fim, para você finalmente entender como que realmente o financiamento imobiliário pode te ajudar. E apesar de ser uma coisa um pouco complicada, a gente vai tentar simplificar aqui para você. E se bem utilizado, é uma ferramenta para você construir patrimônio e conseguir sair do aluguel, sim. Então fica até o final, assiste todas as partes que você vai entender em detalhes como que funciona o financiamento imobiliário. E fica comigo até o final e você vai entender se realmente faz sentido essa frase de que financiamento imobiliário é comprar um imóvel pelo preço de 3. Então, primeiro ponto, dinheiro tem valor no tempo. Essa é uma das coisas que às vezes as pessoas não entendem ou então não conseguem materializar. A gente sabe, quem é da década de 90 sabe que a gente conseguia naquela época comprar uma Coca-Cola 2 litros com R$2. Hoje em dia, a gente mal consegue achar lugares que vendem latas de refrigerante Coca-Cola pelos mesmos R$2. Então, mesmo sendo o mesmo refrigerante, a gente consegue ver que o real, né, a nossa moeda, teve uma perda absurda de valor ao longo do tempo. E essa é uma situação que o Brasil sempre foi assim e tende a ser assim durante muito tempo. Então, essa perda do valor da moeda ao longo do tempo, devido à inflação, ela é real. Então, quando você senta lá com o seu gerente ou com o seu corretor e faz uma simulação e ele te fala, olha, sua parcela vai ficar R$1.500 e você multiplica R$1.500 por 420 parcelas e aí você chega naquela continha, né, que o pessoal comenta, mas eu estou pegando um dinheiro e estou pagando 3 vezes esse dinheiro. Sim, mas você está pagando esse dinheiro ao longo de 35 anos, ao longo de 30 anos. Então, você tem que entender que não dá para você contabilizar esse dinheiro lá do futuro como se ele fosse o mesmo valor do dinheiro agora. Eles são dinheiros que vão ter poder de compra, poder de aquisição totalmente diferentes. Esse é o primeiro erro, é fazer essa conta direta, que é a realidade, né? Se a gente for matematicamente falando, sim, você vai pagar 3 vezes e meia o valor se você ficar os 35 anos no financiamento. Isso é uma das coisas que a gente vai estar falando aqui, que existem formas de você evitar de estar pagando muito desses juros e poder estar antecipando o seu financiamento para poder estar gastando menos. Mas vamos lá, outro ponto muito importante que as pessoas não entendem é que se você comprar um imóvel à vista com comprar um imóvel com financiamento, muitas das vezes as pessoas fazem essa comparação de forma direta e esquecem que às vezes para você poder comprar um imóvel à vista, algumas pessoas têm que esperar 5, 10, 15 anos, né, conseguindo fazer essa economia, fazer esse levantamento de dinheiro para poder estar investindo no imóvel à vista. E durante esses 5, 10, 15 anos, as pessoas não estão utilizando desse imóvel. Quando você compara isso com uma pessoa que está fazendo um financiamento, esses 5, 10, 15 anos que você estaria comparando com a pessoa que compra à vista, ela já está usufruindo do imóvel, ela já está morando no imóvel, ela já está pegando a valorização do imóvel e, consequentemente, também não está pagando aluguel. Então, as pessoas tendem a fazer essa comparação de forma errada, né? Como, é melhor você comprar à vista. Sim, comprar à vista é melhor, mas na maioria das vezes as pessoas não têm o dinheiro para comprar à vista e querem sair do aluguel agora. Então, elas podem usar parte desse aluguel ou totalidade desse aluguel para estar ajudando a amortizar e estar reduzindo um pouco desse juro do financiamento. Agora vamos falar um pouquinho como que funciona a mecânica do financiamento, né? Você vai numa instituição financeira, né, com a ajuda ou não de um corretor, e você vai fazer uma aprovação da sua renda, vai passar pelas regras do banco, vai analisar seu rating, vai analisar se você tem capacidade de adquirir aquele imóvel ou não. Depois daquele imóvel, ele vai ser avaliado pelo banco. Por que ele é avaliado pelo banco? Porque aquele imóvel ele vai ficar como garantia para o banco. Caso você pare de pagar, falte com os pagamentos do seu contrato, depois de um tempo o banco tem todo um regramento, mas ele vai te executar, vai levar aquele imóvel a leilão e esse imóvel então vai ser vendido no leilão e vai ser pago a dívida que você tem com o banco e a diferença retorna para o proponente do financiamento. Lembrando que cada banco, cada instituição financeira tem os seus regramentos, tem os detalhes de como funciona. Hoje em dia, a maioria das instituições financeiras trabalha com alienação fiduciária.
que nada mais é que uma propriedade do banco em relação ao imóvel. Então o banco ele é dono do imóvel perante ao cartório de registro de imóveis e você é apenas o usufrutuário, você está apenas fazendo o uso desse imóvel até a completa quitação do seu financiamento. Então depois que você quita o seu financiamento, então verdadeiramente você vai ter a propriedade plena daquele imóvel. Então a alienação fiduciária nada mais é do que isso, é o banco, né, como ele te empresta o dinheiro, ele toma o imóvel em garantia, e essa garantia de alienação fiduciária, né, que é a mais utilizada hoje em dia, nada mais é do que manter o nome do imóvel no registro no cartório, no nome da instituição financeira, e assim que você quita, então faz a passagem do nome do banco para o seu nome lá no cartório. Então a gente já falou um pouquinho sobre a garantia, como é que funciona mais ou menos essa mecânica da aprovação do financiamento. Agora vamos falar um pouquinho sobre a parcela, pessoal, que é o que você paga mensalmente. Primeiramente, a parcela ela é composta principalmente por 4 elementos, né? A gente tem a amortização, a gente tem os juros, a gente tem os seguros e a gente tem também a taxa administrativa. O seguro e a taxa administrativa, eu vou falar um pouco depois, mas elas representam um valor muito pequeno em relação à parcela total. Os dois principais que a gente tem que entender de uma forma muito profunda é a amortização e os juros. O que é a amortização? A amortização nada mais é do que a devolução do valor tomado como empréstimo. Então, se você pegou lá no banco 300 mil reais, você vai ter que pagar de volta para esse banco 300 mil reais em forma de amortização, trazendo o seu saldo devedor. O saldo devedor é a quantidade de dinheiro que você ainda deve ao banco, do valor do financiamento até zero no final do financiamento. Então a amortização é a devolução deste empréstimo. Então o que é os juros, pessoal? Os juros que todo mundo fala que é roubo, os juros nada mais é do que o aluguel do dinheiro. Eu vou explicar isso mais para frente em detalhes, quando eu faço uma comparação para vocês em relação ao aluguel de casa. Mas o juro, pessoal, é a taxa que o banco cobra por te emprestar um dinheiro que não é seu para você poder estar utilizando esse bem, mesmo sem ter ainda a capacidade financeira de estar comprando o imóvel. Então, os juros é o aluguel do dinheiro, é o custo do dinheiro para você poder estar comprando o seu imóvel. Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre os seguros. Os seguros, principalmente para imóveis, existem dois que são obrigatórios, que é o DFI, que é o danos físicos ao imóvel, que é um seguro que protege o imóvel contra incêndios, contra problemas estruturais graves, ou seja, protege a instituição financeira e, de certa forma, também protege a pessoa que está tirando o financiamento contra a perda da garantia, né? Se o imóvel é a garantia de que você vai pagar o financiamento, a instituição financeira ela acaba te obrigando, né? Isso aí tem força de lei, em ter um seguro que proteja contra o incêndio. Então, se sua casa pegar fogo e aquele imóvel não tiver mais valor nenhum, o seguro é acionado e então devolvido todo o valor para poder estar quitando o financiamento ou construindo outra casa de valor igual. E o outro é o MIP, que é o seguro por morte ou invalidez permanente. Esse ele está segurando a pessoa, né, o proponente, a pessoa que está pagando o financiamento contra algum tipo de acidente, né, que a pessoa possa vir a falecer ou possa estar sofrendo um dano permanente, né, ficando desabilitada. Então, esse seguro ele é acionado e então a seguradora cobre o restante do saldo devedor, cobre o restante das parcelas, caso essa pessoa venha a falecer ou venha a sofrer um acidente e se torne uma pessoa inválida permanentemente. Então, esse seguro ele tem um valor muito pequeno dentro da parcela. E o outro valor também pequeno que tem dentro da parcela do financiamento são as taxas administrativas. Geralmente é uma taxa fixa que o banco cobra mensalmente para estar rodando o sistema, para estar rodando toda a parte operacional, administrativa deles. Então, esses dois valores das taxas administrativas do seguro é bem pequeno. O mais importante é a amortização e os juros. Vamos entender agora fazendo um paralelo com o aluguel de casas. Se você tem uma casa para alugar, como é que funciona? Vamos pegar um exemplo hipotético de um aluguel de 1 ano. Você vai pegar a sua casa, vai entregar para um inquilino. Esse inquilino ele vai utilizar a casa durante esse período de 1 ano e ele vai te pagar um aluguel mensalmente por estar utilizando um bem que não é dele, está utilizando essa casa. E ao final desse contrato, ao final desse ano, ele vai estar devolvendo esse bem, então vai estar amortizando, ele vai estar restituindo o que você emprestou para ele. Então, se a gente fizesse um paralelo com o financiamento, seria mais ou menos isso, seria a entrega da casa, seria a entrega do dinheiro do financiamento,
e a devolução da casa ao final seria a amortização ou a devolução do crédito que você tomou com o banco. E o aluguel que você paga por estar utilizando um bem que não é seu, no caso do aluguel, seria um paralelo com os juros que você está pagando ao banco por estar utilizando um dinheiro que não é seu para estar comprando um imóvel. Então esse é um paralelo que a gente pode fazer. O que não faz sentido, que a gente vai ver, é que no caso da amortização do banco, você faz essa amortização mensalmente. No caso do aluguel, você faz toda a amortização, toda a devolução do bem ao final do contrato. Quando no financiamento imobiliário, na maioria das vezes a gente está amortizando mensalmente, né? Como se fosse fazer um paralelo, como se você devolvesse um cômodo, um banheiro no primeiro mês, uma despensa no segundo mês, a cozinha no terceiro mês, o que não faz sentido no aluguel, mas é como se você devolvesse partes dessa casa ao longo do tempo, sendo que ao final do contrato de aluguel você devolveria a casa completa. Seria mais ou menos um paralelo para a gente entender qual que é a diferença da amortização para os juros. Uma coisa importante também é a correção monetária. A gente já falou no começo do vídeo que o dinheiro ele perde poder de compra ao longo do tempo. Então, quando você pega um imóvel, por exemplo, vamos dizer que você alugou uma casa no valor de R$500 mil. Você pegou essa casa, você pagou aluguel ao longo do ano e ao final desse aluguel, você vai devolver essa casa num valor de R$500 mil mais a valorização dessa casa. Então vamos chutar aqui num exemplo hipotético que essa casa valorizou 10% ao longo desse ano. Então você tomou um bem de R$500 mil, pagou lá um aluguel, por exemplo, de R$2 mil ao longo desse ano e ao final você devolveu um bem no valor de R$550 mil, porque houve uma valorização dessa casa. Então, quando você devolve essa amortização, quando você devolve esse bem tomado, você tem que devolver ele com a correção monetária. Então, eu sempre gosto de fazer esse paralelo com o aluguel para você entender a diferença de amortização, juros e correção monetária. Então, voltando para a parte do financiamento, quando você tem as parcelas, você tem lá a amortização e você tem os juros lá dentro, que seria a devolução do bem e também seria o aluguel do dinheiro tomado. E como que funciona a correção monetária? Aí depende de cada tipo de financiamento. Existem muitas instituições financeiras que usam a taxa referencial, a TR, como correção monetária. Tem algumas outras instituições que utilizam o IPCA. Então vai depender de qual instituição e qual que é a regularidade de correção que eles utilizam. Tem instituições que utilizam mensais, tem instituições que utilizam anuais. Então você, quando está devolvendo o bem do banco, você tem que devolver corrigido monetariamente por um índice. Então, para vocês entenderem o paralelo, você pegou uma casa de R$500 mil, ao final do aluguel, a casa valorizou 10%, você devolveu a mesma casa no valor de R$550 mil. Aí num banco, mesma coisa, você tomou um dinheiro a um valor e ao final desse valor existe um tipo de índice, pode ser o TR, pode ser o IPCA, você vai devolver também corrigido o dinheiro no tempo. Então essa é a diferença da correção monetária, dos juros e da amortização. E agora vamos falar um pouquinho sobre forma de pagamento, que aqui no mundo do financiamento imobiliário é chamado de tabela. É a forma que você vai estar pagando, né? Como a gente falou, a tabela ou a forma de pagamento do aluguel é: você paga os juros, né? O aluguel mensalmente e ao final do contrato você paga toda a amortização de uma vez, que é a devolução da casa com a correção monetária. Essa tabela praticamente não existe no mundo do financiamento imobiliário. E as duas que existem, na verdade existem várias outras, mas as duas mais utilizadas são as tabelas SAC e a tabela Price. Para simplificar, a SAC significa Sistema de Amortização Constante, né? Eu já tenho um outro vídeo falando exatamente qual a diferença da tabela SAC para a tabela Price, mas basicamente a tabela SAC, mensalmente você paga uma amortização igual e os juros ao longo do tempo ele vai diminuindo em referência ao seu saldo devedor. A gente já falou aqui que o saldo devedor ele começa no valor do financiamento e ao final do financiamento ele chega a zero. Então, consequentemente, se o juro é em relação ao saldo devedor, na tabela SAC você começa pagando muitos juros e ao longo do tempo você vai pagando menos juros. A tabela Price é uma tabela que ela faz a parcela ficar constante. Então, a tabela SAC ela tende a começar maior e terminar bem menor, e a tabela Price ela tende a ficar constante ao longo do tempo. Lembrando que constante ao longo do tempo, eu estou aqui falando que também existe a correção monetária. Então, ela é constante com a correção monetária. Então, você precisa levar isso em consideração. Qual é a diferença principal entre as duas?
uma forma prática. A tabela saque, a parcela inicial vai ser maior. Então, consequentemente, com a mesma renda, você vai conseguir tomar um crédito menor se você começar com a tabela saque. Porém, ao longo do tempo, devido a essa amortização mais rápida e a diminuição dos juros ao longo do tempo, você vai acabar pagando ao final total um montante de juros menor ao banco. Então ela é uma tabela mais segura também, porque como ela tende a diminuir e todas as pessoas, devido à inflação, tendem a ter um poder aquisitivo maior, ela está uma tabela mais segura e muitas das vezes as instituições financeiras dão melhores condições, tanto de juro quanto de prazo, quanto de entrada, para esse tipo de tabela. A tabela Price, ela já é uma tabela que começa com uma parcela menor, porém, ela é uma tabela que você começa pagando bastante juros e tem uma amortização mais tardia, mais demorada. Então, ela é uma tabela melhor para você poder pegar mais financiamento com a mesma renda, porém, ela é uma tabela um pouquinho mais arriscada. É uma tabela que depende de você realmente aumentar a sua renda para poder ter um poder aquisitivo melhor e poder estar garantindo de pagar essa tabela, porque ela não diminui. Ela se mantém constante, considerando a correção monetária. E aí, a gente falou sobre tudo isso e agora o que a gente tem mais que saber sobre o financiamento? A gente tem que ter uma noção, pessoal, que os financiamentos no Brasil, no caso os que são de 35 anos, são 420 vezes. Na maioria das vezes, na média nacional, as pessoas tendem a quitar esse financiamento num prazo de 7 a 10 anos. Por quê? Porque o que acontece? Imagina que você hoje começa um financiamento e você começa a pagar R$ 1.500. Isso é um valor muito alto, né? Vamos dizer que uma pessoa tem uma renda de R$ 5.000 e ela paga R$ 1.500. É um comprometimento de renda quase máximo ali em relação ao que os bancos trabalham hoje. Então a pessoa se aperta para pagar. Mas se a gente estiver falando daqui 5 anos, provavelmente a inflação, se a gente pegar pelos últimos anos, essa mesma pessoa que está ganhando R$ 5.000, ela vai ser promovida, ela vai ter um melhor salário, a esposa também vai ter um melhor salário, vai ter uma inflação, vai ter uma correção no salário mínimo e vamos dizer que agora essa pessoa está ganhando R$ 10.000 depois de 5 anos, o casal. Então, essa mesma parcela de R$ 1.500 em cima de R$ 10.000 vai estar representando muito menos de comprometimento dos custos mensais do casal. Então, o que acontece na prática? A pessoa se aperta ali no começo, nos primeiros anos, e depois, quando há esse descolamento da parcela para o que realmente a pessoa está ganhando, ela começa a fazer o que a gente chama de amortização extraordinária. É o que o pessoal fala aí, pagar a parcela de trás para frente. Por quê, pessoal? Porque quando você antecipa um pagamento, lembra daquele caso que a gente estava comparando com o aluguel? Quando você está pagando devolvendo o bem do banco antes de utilizar, antes de ser necessário pagar pelo aluguel daquilo, você deixa de pagar os juros. Então, geralmente, se você está numa parcela de R$ 1.500, se você paga mais R$ 1.500, você paga a última parcela, você acaba pagando 2, 3 parcelas. Então, você consegue fazer essa aceleração desse pagamento, desse financiamento. Isso é o que a maioria das pessoas fazem. E isso é uma das coisas que as pessoas não falam quando a pessoa fala, financiamento é roubo, a gente vai perder dinheiro, vai pagar 3 imóveis. O que o pessoal não fala é que, na maioria das vezes, as pessoas não ficam 30, 35 anos no financiamento. Elas acabam quitando de forma antecipada. Esse imóvel, ele tende a valorizar ao longo do tempo. Então, também tem as pessoas que ficam no imóvel, por exemplo, 10 anos e depois vendem esse imóvel, quitam o financiamento e ainda ferem um lucro em relação ao que eles pagaram lá atrás. Então, para concluir, quando a gente estiver comparando o financiamento, a gente tem que ter noção que a gente não pode comparar um financiamento com comprar à vista, se o pessoal que está comprando à vista precisa de ficar 5, 10, 15 anos para juntar o dinheiro sem ter onde morar ou estar pagando um aluguel, comparando com uma pessoa que entra no financiamento logo de cara, entra no imóvel e começa a usufruir desse imóvel. Outra coisa que a gente não pode comparar, a gente não pode falar que o dinheiro de 35 anos na frente tem o mesmo valor de agora. A gente já falou que o dinheiro perde valor no tempo. E uma outra coisa que o pessoal esquece é que existe a possibilidade da amortização antecipada e é o que acontece com a maioria dos financiamentos. O financiamento médio no Brasil é de 7 a 10 anos de prazo, mesmo que foi contratado para 30, 35 anos, as pessoas quitam antecipadamente.
Então, pessoal, o financiamento imobiliário, quando bem planejado, quando bem entendido, é uma ferramenta muito boa, principalmente quando a gente começa a falar de programas sociais como Minha Casa Minha Vida e as linhas também do SBPE, que tem um subsídio, que tem um aporte do governo, tem o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e também a poupança para poder estar subsidiando e poder estar ajudando a comprar a sua casa própria e conquistando esse patrimônio para você e sua família. Então, pessoal, espero ter esclarecido de uma forma pelo menos superficial como que funciona o financiamento e como realmente analisar os números do financiamento. E se ficou alguma dúvida, manda para mim aqui embaixo nos comentários. E se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal para mais conteúdos práticos como esse. Fui!